Oi, pessoal! Aqui é a Laura Fernandes e hoje estou trazendo mais dicas para deixar sua casa sempre organizada e suas plantas de interior mais lindas do que nunca. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as novidades. Agora, vamos direto ao assunto do vídeo de hoje. A esplênio ou esplênio é uma samambaia muito apreciada pelos cultivadores de flores amadores. Novas folhas estão constantemente emergindo do centro da roseta, de modo que, com o tempo, o costume se tornará exuberante e amplo. Cuidados em casa. A hóspede dos trópicos não é particularmente caprichosa nos cuidados, embora exija muita atenção em termos de rega e pulverização, e também prefira ser mantida na semi-sombra. Localização e iluminação. Os espleniums são considerados tolerantes à sombra, mas é melhor não colocá-los em um cômodo escuro longe de uma janela. Portanto, descarte a ideia de colocar o vaso em janelas ao norte ou ao sul para evitar estragar a vai. Se houver falta de luz, ela pode parar de crescer e, com o excesso, as folhas ficarão marrons e começarão a morrer. É melhor escolher os parapeitos das janelas leste e oeste. Mas, no verão, ainda assim, proteja-se da luz solar direta. Temperatura. O costonetes gravita em torno do calor, mas não do calor. No verão, ele ficará satisfeito com mais 20 a 25 graus Celsius, e no inverno o ideal será mais 18 a 20 graus Celsius. Se o ambiente ficar mais frio e o termómetro cair para mais 10 graus ou menos, as videiras podem começar a morrer. Evite correntes de ar, frio e poeira. Rega. Os esplênios precisam ser regados com bastante frequência em climas quentes. Às vezes, você pode até mergulhar o vaso em uma bacia de água, dando-lhe um banho. Mantenha o arbusto na água até que a camada superior do solo não brilhe. Depois disso, retire-o do recipiente, deixe a umidade escorrer e, em seguida, devolva-o ao seu lar permanente. No inverno, regue com muito menos frequência. Certifique-se de que o torrão de terra não seque. Tanto a falta quanto o excesso de água são igualmente fatais para as samambaias. A água deve estar em temperatura ambiente. Antes de regar, mantenha-a por pelo menos 12 horas. Umidade do ar. É aconselhável manter a umidade do ambiente em 60%. Para evitar o ressecamento, coloque uma camada de cascalho na bandeja, adicionando água constantemente. Para evitar o ressecamento do ar, não custa nada borrifá-lo com água macia. No inverno, cubra o radiador próximo com uma toalha molhada o tempo todo. Se as folhas murcharem no verão, corte-as e aumente o número de pulverizações. Quando estiver mais frio, não faça esse procedimento para evitar mofo. Só os espleniums precisam de um solo solto, levemente ácido, com boa umidade e permeabilidade à água. Compre uma mistura de solo para samambaias. Você também pode usar solo para orquídeas. Você pode fazer a composição com suas próprias mãos, combinando os ingredientes nas seguintes proporções: 40% de terra folhosa, 30% de solo de turfa, 10% de humus, 10% de areia grossa, 5% de carvão vegetal, 5% de musgo sphagnum. Alimentação e fertilização. De meio da primavera ao início do outono, alimente o arbusto uma vez por mês com uma solução de fertilizante. Use aqueles que são adequados para plantas decíduas ornamentais. Apenas reduza a concentração indicada na embalagem, diluindo-a pela metade. Repotenciamento. O transplante de costonetes precisa ser feito todo ano ou a cada 2 anos. Pegue apenas um vaso não muito grande. Ele deve ter um diâmetro um pouco maior do que o anterior, e o fundo deve conter uma camada de drenagem. Faça isso exclusivamente na primavera. Depois de retirar o arbusto do vaso antigo, corte as partes mortas das raízes, mas é aconselhável não danificar as saudáveis. Sacuda o solo antigo. Não pressione a nova mistura de solo com muita força e, imediatamente após o transplante, despeje água morna e borrife-o vai. Coloque-a em um local com sombra por alguns dias para se adaptar. Podas. Amigo verde não precisa de muita poda regular. Remova apenas as folhas velhas ou danificadas. Se a samambaia começar a secar, corte todas as folhas secas. Regue e borrife os brotos verdes restantes com frequência, de manhã e à noite. Com esse cuidado, a planta brotará brotos jovens rapidamente. No futuro, tente pulverizar as folhas todos os dias, e nunca use pulverizadores para brilho. O esplênio é contraindicado. Propagação. Como uma samambaia verdadeira, o esplênio se reproduz de 3 maneiras: esporos, vivíparos, por brotes de cria, vivíparos,
Por divisão do arbusto, nidificação. Por esporos. Os esporos podem se formar na parte inferior das folhas. Para criar plantas jovens a partir deles, corta a violeta no início da primavera e raspa os esporos em um pedaço de papel com uma colher. Coloque o fundo da caixa com drenagem, despeje a mistura de solo de turfa por cima, tendo-a previamente calcinado no forno. Umedeça bem. Distribua uniformemente os esporos sobre a superfície e cubra a estufa com vidro. Coloque-a no escuro. É aconselhável aquecer as alas por baixo. Todos os dias, remova o vidro e umedeça o solo. Certifique-se de que ele não seque. As samambaias brotarão depois de 1 a 3 meses. Elas se parecerão com um musgo. Em seguida, remova o vidro e aproxime a caixa da luz. Quando elas se estenderem, diminua a plantação, deixando-as maiores. Fique de olho nos animais de estimação. Aquelas que se desenvolverem melhor que as outras podem ser transplantadas em pares ou triplas para vasos com solo de turfa. Botões de brotamento. Se você notar pequenos bulbos nas extremidades das folhas, não espere que eles caiam. Separe o bulbo com um pedaço de algodão e plante-o em um vaso pequeno, cobrindo-o com um pote de vidro de 200 gramas. Mantenha a muda em um local escuro, mas quente. A temperatura não deve cair abaixo de 22 graus Celsius. Remova a tampa todos os dias. Ventile a planta e umedeça o bebê. Assim que perceber que o crescimento ativo começou, você pode remover o frasco e aproximar o vaso com o animal de estimação da luz. O solo antes do plantio deve ser desinfetado no forno e colocado no vaso em uma camada de drenagem. Se você errar e o broto cair no solo, a planta filha poderá brotar sozinha. Dividindo o arbusto. É melhor fazer isso no início da primavera. Durante o transplante, retire o arbusto do vaso com as mãos. Retire o solo com cuidado. Na lateral, marque uma folha com uma pequena bola de raízes. Corta do arbusto principal com uma faca afiada. Plante o broto em um vaso pequeno. Use o mesmo solo que o da planta adulta. Não se preocupe com o fato de que o broto crescerá muito lentamente no início. E não se apresse em fertilizar o solo. Você só pode pulverizar o AI com uma solução pouco concentrada de zircão ou aipim. Após cerca de 1 mês, o recém-chegado começará a crescer mais. Agora, prossiga com os cuidados como os de um animal de estimação adulto normal. Se você perceber que o ponto de crescimento do asplênio é apenas 1, não o divida em partes. Doenças e pragas. Os asplênios são resistentes e adoecem muito raramente. Se você notar podridão cinzenta ou bacterioso nas folhas, não espere até que elas sequem, mas limite a rega. Se aparecerem manchas nas videiras, indicando infecção por Pilostichtota fina, use fungicidas. As manchas marrons geralmente indicam infestação de nematoides. Não as confunda com os esporos, que se desenvolvem na parte inferior dos folhetos das samambaias adultas. Erros de cuidado. Se a planta não for bem cuidada, ela começará a murchar. Portanto, você terá que tomar medidas urgentes de resgate. Manchas nas folhas. Se não forem danos causados por pragas ou formação de esporos, isso significa que você exagerou na dose de fertilizante. Certifique-se de que o solo tenha baixa acidez. Danos nas bordas de vai. Ocorre com ar muito seco e rega irregular, bem como devido ao uso de preparações que aumentam o brilho das folhas. Secagem das pontas. Ocorre quando os níveis de umidade são muito baixos. Pulverize as folhas de 1 a 2 vezes por dia com um pulverizador. Enrolamento das folhas. Se as folhas enrolarem, mas não secarem, isso significa que o asplênio está simplesmente frio ou que você o colocou em uma corrente de ar. Folhas pálidas e manchas. Move o vaso de uma janela ao sul para outra. Aparentemente, a samambaia sofreu queimaduras solares. Murchamento da folhagem. Se isso acontecer quando o solo estiver úmido, significa que você está regando demais o animal. O mesmo sintoma pode indicar apodrecimento das raízes. Sinais populares. Percebeu-se que o asplênio acalma a casa, portanto, pessoas nervosas devem comprar essa flor. Ela também equilibra os cônjuges que têm caráteres opostos e os ajuda a se reconciliarem. Diz-se que a samambaia pode trazer boa sorte e prosperidade para a casa. Ela também lutará contra os ataques das forças do mal em sua família. Mas como o costonetes consome muita energia do espaço ao redor, recomenda-se colocá-lo perto de uma TV ou computador. Deixe que ele se alimente a seu bel prazer. Mas é melhor não levá-la para o quarto de dormir. E quem sofre de alergias não deve levar o asplênio para dentro de casa, pois durante a esporonose essas pessoas podem ter um ataque. Propriedades medicinais. A grande maioria das espécies de costenza tem uma função puramente decorativa, ficando ótimas em buquês. Apenas algumas variedades são usadas por herboristas para curar feridas ou interromper ataques de febre. Elas também podem aliviar a dor, tonificar o corpo,
ajudar com o escorbuto e icterícia. Os espécimes domésticos não são dotados de tais propriedades, portanto, nem tente usá-los para tratamento. Espécies. Apesar do fato de que na natureza viva existem mais de 700 asplênios, apenas algumas espécies criaram raízes em condições de ambiente. As mais comuns são as vivíparas e as de nidificação. Asplenium viviparos. Comum em Madagascar, o vai, curvado em um arco, atinge de 40 a 60 cm de comprimento. Possui pecíolos curtos. Os segmentos se bifurcam na extremidade para formar botões de cria. Eles acabam se separando do organismo-mãe, caem no chão e germinam. Ninho de Asplenium. Na natureza, ele cria raízes em troncos de árvores. Sua característica distintiva é a formação de uma roseta em forma de ninho por suas folhas. Em condições tropicais, ela acumula água e resíduos orgânicos nutritivos. No meio das folhas há uma veia marrom escura. Asplenium bulbosum. Espécie decídua com pecíolo ereto e folíolos triangulares. Como as espécies vivíparas, é capaz de produzir numerosas netas. Asplenium scolpendra. Assemelha-se à espécie nidificante em sua aparência. As folhas inicialmente se estendem para cima, mas com o tempo se dobram em um arco. Elas são de cor verde clara com bordas onduladas. As folhas delicadas dessa espécie não devem ser tocadas com as mãos. Qualquer uma das espécies de Asplenium pode durar muito tempo em forma de corte, por isso é muito usada em buquês festivos.